E nessa semana ele também vai até o escritório dos advogados que atendem o Elon Musk, porque eles estão interessados neste caso da Flávia aqui nos Estados Unidos. Ou seja, apertem os cintos. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa, eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Som na caixa, Bruno. Eu peço a você que crave o dedo no like. Se você não cravou o dedo no like e não se inscreveu no canal até agora, meu Deus, esse é o dia. Esse é um programa que ninguém perde, nem mesmo os jornalistas da velha mídia. Por isso que você tem que mandar o programa em todos os seus grupos, mandar republicar nas redes sociais, apertar o botão do retweet, mandar para os amigos e para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Sabe aquele tipo de história que parece roteiro de um episódio perdido de Black Mirror, mas com o orçamento da TV Senado? Pois é, um belo dia lá estava a Flávia Magalhães, uma brasileira comum, uma daquelas mulheres que fazem o Brasil dar certo mesmo quando o governo faz de tudo para dar errado. Faxineira, limpadora de vidros, instaladora de cabos, governanta, mãe, arrimo de família e, segundo o Supremo Tribunal Federal, o maior perigo à democracia desde o Darth Vader. Ela acorda e descobre que virou o Voldemort da Flórida. As pessoas simplesmente começaram a evitá-la. Os vizinhos pararam de chamar para os aniversários dos filhos, as amigas pediam para ela sair da foto só um pouquinho, Flavinha, para não dar problema. Aquela sensação de 1000 facadas nas costas, mas, detalhe, ninguém tinha traído ela. Ao contrário, quanto mais o regime batia, mais crescia o respeito. Porque o exílio social da Flávia começou quando o nosso grande líder togado, o professor Xavier da repressão, resolveu colocar nela uma estrela amarela imaginária. Isso mesmo. Xandemar, o homem que acredita que a Constituição é uma sugestão de cardápio, decidiu que uma faxineira da Flórida era uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. E o crime dela? Ser bolsonarista. Só isso. No Brasil de hoje, isso já basta para ser tratado pior do que traficante internacional. Acusaram a mulher de fake news. Ninguém sabe quais, nem ela. E olha que nem os roteiristas de Dark conseguiriam montar uma trama tão confusa quanto esse processo. Ela foi acusada, desacusada, reacusada e, de brinde, jogaram uma acusação de participação no 8 de janeiro, mesmo ela estando nos Estados Unidos nesse dia. Aparentemente, o STF descobriu o teletransporte quântico antes da NASA. Porque discutir lei num regime em que o juiz é o roteirista, o ator principal e o crítico do próprio espetáculo é perda de tempo, né? A Flávia virou personagem de um teatro judicial em que a única regra é: se o Xandão não gosta de você, você é culpado. E se ele não consegue te prender, ele te transforma num fantasma digital. Uma espécie de vírus social que contamina todo mundo que ousar chegar perto. Resultado, de um dia para o outro, ela perdeu o emprego que levou anos para conquistar. E não foi porque errou, roubou ou quebrou nada. Foi porque ninguém quer uma foragida da injustiça arrumando as camas da casa. Uma governanta procurada pelo STF não combina com decoração clean, né? E olha que isso não é paranoia. A Vaza Toga revelou diálogos de assessores de Xandão reclamando que a Interpol e o governo dos Estados Unidos não prendiam o Alan dos Santos. Um assessor chegou a dizer que dava vontade de mandar uns jagunços buscar ele à força. É isso mesmo. O Gabinete do Amor virou o roteiro de Narcos, Brasília Edition. E, no caso da Flávia, o negócio quase aconteceu. Em 3 de janeiro de 2024, o nosso ministro do Império mandou prender a mulher e acionou o oficial da Polícia Federal em Miami. Tá no ofício, tá assinado. É documento oficial, não é meme. Dia 25 de fevereiro de 2024, eu fui para uma manifestação aqui na Flórida, em Fort Lauderdale,
a coordenadora da organização veio, me abraçou e disse: Flávia, hoje você não vai para o microfone. Você vai ficar embaixo da barraca da água. Você vai distribuir água, porque a Polícia Federal está aqui. Aí eu disse: como assim a Polícia Federal está aqui? O que a Polícia Federal tem a ver com os Estados Unidos? Ela disse: eles estão olhando a gente, eles estão fiscalizando a gente. Eu disse: meu Deus, como assim? Polícia Federal? Aqui? Você quer que eu vá embora? Eu ainda falei: você quer que eu vá embora? E o mais incrível, tudo isso partiu de uma postagem dela. O ministro, ofendidíssimo, mandou o X bloquear o perfil dela sob pena de multa diária de R$100 mil. A plataforma respondeu: amigo, não dá, a postagem foi feita no exterior. E o Xandão reagiu tipo Thanos: então eu mesmo farei isso. Tentou bloquear pela Anatel, fracasso total. Não satisfeito, mandou bloquear o passaporte brasileiro da Flávia, classificando-a como evadida. Ou seja, uma cidadã americana morando nos Estados Unidos desde 2012 virou foragida porque não pediu bênção para entrar e sair do Brasil. Antidemocráticos. E agora vem a parte que Hollywood chamaria de terceiro ato. O ofício confirmando o acionamento da PF em Miami pode piorar a situação de Chanderleia nos Estados Unidos. E justo agora, quando o Lula tenta um diálogo com Donald Trump, o Twitter avisou: ela está fora do território brasileiro. E o STF respondeu basicamente: E daí? A Flávia foi incluída no inquérito das fake news, aquele mesmo que o próprio ministro abriu de ofício, julgou de ofício e arquivou de ofício. Ele é tipo o narrador e o vilão do mesmo filme. O Ministério Público admitiu nos autos que a investigação foi instaurada sem consulta. Mas, mesmo assim, o Xandão decretou a prisão dela na calada da noite, no dia 30 de dezembro de 2023. O clássico do nosso judiciário: prender antes de ouvir, julgar antes de acusar e lacrar antes de pensar. Quem você pensa que é? O Departamento de Estado dos Estados Unidos já foi informado. E se tem uma coisa que os americanos não gostam, é de brasileiro metido a xerife no quintal deles. Isso é considerado violação de soberania. Traduzindo, o bicho vai pegar. Você acha? Agora, imagina o que os Estados Unidos vão pensar disso. Eles já estavam de olho no caso Felipe Martins, aquele que mostrou fraude no registro de entrada nos Estados Unidos. E agora descobrem que um ministro mandou agentes tentar prender uma cidadã americana no território deles. Isso não é só grave, é o tipo de coisa que gera sanção com trilha sonora do Hans Zimmer. A juíza exilada Ludmila Lins já falou: isso é mais sério que a Magnitsky. E olha que a Magnitsky já tinha virado o pesadelo da elite do Bananistão. Se comprovado, é sequestro internacional. Não é prisão, é sequestro. Soma esses dois casos, Flávia Magalhães e Felipe Martins, eu digo que vem coisa ainda mais séria que a Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Havia um agente da PF designado pelo Alexandre de Moraes para vigiá-la em solo americano. Isso é a alegação deles. Segundo o Dr. Paulo Faria, seria essa a razão pela qual Moraes não liberou para ele o acesso total aos autos. Porque ele, provavelmente, o Moraes não queria que o Dr. Paulo soubesse que uma ordem dessa natureza teria sido dada. Lembra do caso do juiz Marco Antônio Vargas, que teria dito que queria mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos? Isso que a Flávia Magalhães e o Dr. Paulo Faria estão dizendo que aconteceu é considerado um ato hostil, até mesmo quase um ato de guerra, que é um Estado estrangeiro enviar jagunços para sequestrar um nacional, para monitorar um nacional. Lembrando que a Flávia é americana. Vocês já pararam para refletir sobre a gravidade disso? Um Estado estrangeiro, no caso o Brasil, enviando agentes do Brasil para solo americano para monitorar um americano? Para pensar assim, um segundo.
Isso é ato hostil, praticamente um ato de guerra. E assim, eu já tenho informações de que essa questão da Flávia, ela já tá com gente muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Então já tem gente muito grande cuidando dessa questão da Flávia, né? Espero que ela seja indenizada assim, de forma bem generosa no dia que o regime cair. Enfim, esse tipo de ato é um ato hostil de um governo estrangeiro contra o outro. Então vocês veem que a situação é ainda mais grave do que parecia. Do início já era muito grave. Ela se tornou agora um caso assim primordial. E eu vou mais além. Esse tipo de conduta, caso realmente não tenha passado pelo Departamento de Justiça norte-americano, violação da soberania norte-americana. E o melhor, ainda tem advogado americano querendo conversar com o Dr. Paulo Faria. Segundo Ana Paula Henkel, até advogados do Elon Musk estão interessados no caso. Um comentário, Lud, sobre o Dr. Paulo. Aí eu passo para você, o Dr. Paulo, que é o advogado da Flávia Magalhães. Eu conversei com o Dr. Paulo hoje, e o Dr. Paulo está a caminho de Washington, exatamente para tratar desse caso da Flávia, e ele tem uma série de reuniões essa semana em Washington. A primeira delas é na ADF, pode até colocar aí, Franco, é nessa associação, Alliance Defending Freedom. Ele vai mostrar o caso da Flávia nessa instituição. Ele também vai na OEA, em outro setor, não o setor lá aquele woke, né, do Vaca. Do Pedro Vaca. Ele vai falar sobre os presos do 8 de janeiro também lá na OEA, mas na ADF ele vai falar especialmente sobre o caso da Flávia. Alguns congressistas já estão interessados em conversar com ele, e vejam vocês, ele também, isso tudo, pessoal, confirmei com o Dr. Paulo, e ele disse que eu poderia falar aqui com vocês, divulgar. E nessa semana ele também vai até o escritório dos advogados que atendem o Elon Musk, porque eles estão interessados neste caso da Flávia aqui nos Estados Unidos. Ou seja, apertem os cintos. Elon Musk já tinha dito que veria o Xandão atrás das grades. E olha, a profecia tá ganhando contorno de reality show. Um dia, Alexandre, esta foto de você na cadeia será real. Marque minhas palavras. O cara não fala nada publicamente, mas nos bastidores tá ajudando mais que muito senador brasileiro. Enquanto o Senado dorme em posição fetal, o Elon Musk tá ali, quietinho, tipo o Batman, planejando a queda do Coringa. Anota o que eu tô dizendo. O caso Flávia Magalhães e o caso Felipe Martins vão virar o tsunami diplomático do século. Os Estados Unidos não vão deixar barato. Se confirmarem que agentes da PF agiram em território americano, o Brasil perde mais que reputação. Perde o direito de sentar na mesa do adulto. A tal cooperação internacional vai virar bloqueio internacional. Negociação? Esquece. Tarifa reduzida? Esquece. Visita oficial? Só se for para o consulado com advogado. O que há de comum nos dois casos é a arrogância de quem achou que podia brincar de Deus sem sair da República das Bananas. No caso do Felipe, o escândalo é a fraude de registro, uma violação de segurança nacional americana. No caso da Flávia, é uma tentativa de sequestro de cidadã americana em solo americano. E o mais irônico é que o regime brasileiro sempre usou a palavra soberania para justificar absurdos. Mas quando é para respeitar a soberania dos outros, fingem que o mapa do mundo acaba no Amapá. Antidemocráticos. E o mais bonito é que, quanto mais eles tentam calar, mais o mundo ouve. Flávia, que era desconhecida, virou símbolo, de faxineira a peça-chave, num caso que pode derrubar um império de arbitrariedades. E, se o regime pensou que ia transformá-la numa pária, errou de país. Porque nos Estados Unidos, quem prende sem mandato vai preso. Quem manda a gente sem autorização vai preso. E quem acha que é o dono da lei, descobre que a lei tem dono de verdade. E, para quem ainda acha exagero, eu deixo um conselho. Nunca subestime o poder de uma faxineira, porque tem gente que limpa o chão e tem gente que vai limpar a história. No fim das contas, o Xandão é tipo a Miriam de Fome de Viver. Achou que podia esconder os cadáveres no armário para sempre, mas agora o sótão abriu e os mortos-vivos estão batendo a porta, pedindo justiça e luz solar.
Obrigado por assistir até o final. Confira se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like maroto pro tio Pavê. Isso ajuda demais o nosso trabalho e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.